bem rápido na situação de risco. Pode passar logo para o próximo, por favor. Nós vamos fazer apenas duas perguntas a respeito da situação de risco. A primeira, por que classificar o risco no paciente com pé? Por que se fala tanto disso? Qual é a importância? Quais as razões disso? Para que a gente entenda melhor isso, uma das coisas mais importantes é a gente mudar o nosso conceito básico de pé diabético. Mesmo os cirurgiões vasculares que lidam com isso, tem um conceito ultrapassado, um conceito errôneo, de que pé diabético é aquele pé que chega para você na emergência. Boa parte dos cirurgiões vasculares lidam com o pé diabético quando ele chega na rede terciária. E normalmente o paciente com pé diabético chega na rede terciária já com pelo menos podonáticos perdidos, pelo menos parte do pé perdido. E a nossa ideia é que é pé diabético? Pé diabético é o pé podre da emergência. E na verdade nós esquecemos que tudo aquilo começa muito antes. Mas não é muito antes de meses ou semanas. Normalmente começa alguns anos antes. E se nós entendemos que o conceito de pé diabético praticamente a partir do momento que aquele paciente se transforma num paciente diabético, aquela pessoa não diabética, de repente ele é diabético. Nesse momento ele passa a ter o pé do paciente diabético, que é sujeito a lesões com muito mais frequência e muito mais gravidade do que aqueles pacientes que não são diabéticos. Então, mesmo que ele ainda não tenha nenhuma dessas lesões iniciais que nós classificamos no nosso manual do pé diabético das crianças dele, como entender que o pé diabético é a presença de uma dessas alterações neurológicas, infecciosas, vasculares, etc., dermatológicas, antes disso esse paciente já merece um olhar diferente e uma orientação diferente. E a partir desse momento ele já tem a classificação dele. Ele é diabético, não tem nada, ele é um risco, considerado risco zero para a ulceração. A partir do momento que ele tem qualquer uma ou outra dessas lesões neurológicas, vasculares, ele passa a ter novas mudanças e novas possibilidades de perder o pé, de ulcerar, de perder o pé. Então, é necessário que a gente entenda que, muito antes de ele chegar na nossa emergência, se ele tivesse sido classificado no risco, em relação ao risco, e com os fatores de risco adequadamente controlados, tivesse evoluído de outra forma, ele não estaria naquele momento na nossa mesa. E uma evolução, na evolução desse doente, algumas coisas são marcantes, que mudam totalmente a evolução dele e o desfecho final dele. O primeiro é o aparecimento das úlceras. Esse paciente, enquanto ele não tem a primeira úlcera, ele tem uma evolução diferenciada benigna. A partir do momento que ele tem a úlcera, ele já muda radicalmente a sua evolução. Então, o de trabalho, que todo o esforço que envolve a abordagem do paciente diabético indica que um dos maiores mais graves problemas é a úlcera. Certo? Assim sendo, nós temos que nos dar esforços para evitar isso. Próximo. O objetivo fundamental, portanto, da atuação relativa ao pé diabético ultrapassa muito a atuação do cirurgião vascular hospitalar. Ele passa por acompanhamento desse doente durante toda a vida dele, desde que ele se tornou diabético, com exames repetidos, com exames específicos, com protocolos de acompanhamento específicos. Esse protocolo de acompanhamento específico é exatamente a classificação de risco, porque eu reconheço a situação de risco desse paciente. No momento que eu reconheço, eu posso intervir imediatamente de forma adequada, com assistência social, educativa e assistência médica, finalmente. Essa ideia é a ideia que nós devemos passar a ter e a vender. Infelizmente, a grande maioria dos cirurgiões vasculares não para pensar nisso. A cirurgia vascular, ela não é só diabética, ultrapassa muito, e para a maioria dos cirurgiões vasculares, a diabética talvez a última coisa que ele quer cuidar. Mas, mesmo sendo a última coisa que ele quer cuidar, ele tem que saber, para transmitir
essas noções básicas de que o pé diabético ultrapassa a ação dele na emergência. Né? E mais, depois que essa úlcera apareceu, mesmo que ela venha a ser curada, que ela venha a ser cicatrizada, ele mudou o modelo de atenção desse doente. Essa úlcera cicatrizada também mudou o modelo de atenção desse doente, e todos os esforços devem ser direcionados para impedir o segundo desfecho, que vem a partir da observação, fechada ou não, que é impedir a amputação. Para tanto, novos fatores de risco vão começar a ser avaliados. Né? Principalmente fatores de risco infecciosos, neuropáticos mais profundos, né? E que devem ser observados e evitados. Pode passar? Uma vez isso entendido, né, nós vamos ter que saber como é que nós vamos fazer, como classificar o risco desse paciente. Uma coisa importante é que esses múltiplos fatores que influem no risco da ulceração e da amputação, em todos os trabalhos que foram verificados, todos os acompanhamentos que foram verificados, feitos com esses pacientes, verificou-se o fator mais importante individualmente para a amputação final e mesmo para a ulceração é a situação socioeconômica e cultural desse paciente. Se você tem um paciente que não é orientado porque é pobre, porque depende do setor público, e essa é a grande maioria desses pacientes, nós temos que virar mais uma vez o nosso modelo de atenção para outro tipo. Lembrar que é necessário que na atenção pública de saúde, que é a grande parte das amputações altas que acontecem no sistema público de saúde, o paciente rico não tem pé diabético, tem igualzinho o paciente pobre. A diferença está na evolução e no desfecho. Porque o paciente que tem mais condições financeiras, sociais e culturais, esse paciente consegue a sua assistência médica com muito mais facilidade e muito mais precocemente que esse outro paciente que sequer consegue ir ter uma atenção inicial num posto de saúde. E se tem essa atenção, não consegue chegar na rede secundária, e se tem atenção na rede secundária, depois não consegue internar na rede terciária. Falta de acesso total. Pode passar? É claro que múltiplas classificações já foram apresentadas para pé diabético. Isso não quer dizer que nenhuma delas é muito melhor ou muito pior do que a outra. Né? A classificação de Wagner, que é a mais antiga, na verdade, nem é uma classificação própria para pé diabético, é uma classificação de feridas e que é aproveitada para pé diabético, mas deixa várias lacunas no caminho. Né? A outra classificação famosa também no mundo, né? Nosso querido amigo Cícero é um fã incondicional da classificação da Universidade do Texas, ou não, né? É uma classificação que é completa, mas é uma classificação muito complexa. Ela é C. Ela é completa, mas é complexa. E é ótima para usar em universidade, né? Em centros altamente tecnológicos de tratamento desses pacientes com pé diabético. Isso faz com que, no dia a dia, esses pacientes acabam sendo identificados em relação ao risco que eles correm de ulcerar e depois de amputar. Na tentativa de mudar isso, nós fizemos uma classificação, que é a classificação do modelo de atenção integral ao paciente com pé diabético, está no manual do pé diabético da SBACD, quem ainda não viu pode ver no site da sociedade, tem esse manual. Essa classificação, ela pode ser usada no seu consultório e pode ser usada, e é para ser usada, principalmente na rede pública de saúde, que é uma classificação simples e direta. Né? O modelo que foi feito cria um protocolo e tem uma classificação simples e direta do risco de ulceração e do risco de amputação. Pode passar? Basicamente, a classificação é essa. Uma classificação que é baseada na presença ou não da neuropatia sensitiva, na presença ou não da neuropatia motora e na existência ou não da úlcera.
Cada nível de atenção, identificado inclusive por cor, vai representar uma ação imediata, principalmente no nível de sistema público de saúde. Então, os nossos colegas, as nossas equipes de atenção primária, já sabem que tudo que estiver em verde, ele pode cuidar da atenção primária. Até uma úlcera superficial, ou sem infecção superficial, pode ser cuidada da atenção primária, desde que acompanhada de todos os outros cuidados que esses pacientes devem ter e que essas equipes devem estar treinadas para fornecer para esses pacientes, que não têm orientação nenhuma, não sabem que não podem andar descalço, não sabem que o pé deles está insensível, que eles podem se machucar sem sentir, não sabem que eles podem queimar o pé andando no asfalto quente descalço, não sabem que algo pode cair dentro do sapato, se é que ele tem sapato, e machucar o pé durante o uso do dia inteiro. Mas isso tudo, depois que essas equipes são treinadas, podem ser diminuídas pela informação de tratamento do paciente. A partir do momento que esse paciente sofre a primeira úlcera, mesmo que ela esteja cicatrizada, muda radicalmente o modelo de orientação desse paciente. E esses pacientes e essas equipes treinadas poderão também orientar mais adequadamente esse paciente. A presença a partir do momento em que a úlcera existe, uma úlcera aberta, existe uma solução de fertilidade cutânea, passa a ser mais importante a presença da infecção como principal determinante da amputação. Um outro equívoco, ou pelo menos uma outra maneira meio difícil de ser entendida, que é usada no dia a dia, é que os próprios vasculares, ao examinar um paciente diabético com uma lesão no pé, uma lesão necrótica de um pododáctilo ou dois pododáctilos, tendem a princípio, achar que é uma lesão arterial, uma lesão isquêmica grave que levou aquela necrose, mesmo que ela seja localizada no único pododáctilo, que os outros dedos estejam quentes, estejam com circulação normal, estejam com uma perfusão tecidual praticamente normal. Aí não palpa o pulso, de repente pede um Doppler, tem uma estenose grande da artéria poplítea, aquilo passa a ser de início o grande problema. Tem uma estenose de artérias intrapatelares que nada para cima, passa a ser a causa da necrose daquele quinto dedo. Quando na verdade aquilo aconteceu em virtude de uma neuropatia e um trauma repetido com infecção, e a infecção levou a necrose. Tomou muito antibiótico, aquilo ficou latente, ou até acabou a infecção mesmo, mas o dedo está necrosado. Então, essas avaliações vão levar a que esse paciente possa ser encaminhado. Quando uma úlcera profunda, sem infecção, sem atingir o osso, pode ser mandado para um centro secundário que atenda, prepare esse doente, cuide dele sem internação. Assim como a necrose da gangrena localizada, um único pododáctilo, dois pododáctilos, pode ser primeiro ir ao centro secundário para depois ser encaminhado, bem preparado para a rede terciária. Claro que uma osteomielite grave, um abscesso profundo ou uma necrose gangrena extensa deverão ser encaminhados imediatamente para internação. Então, o mais importante disso, o mais diferente do cirurgião vascular, é perceber que nenhuma dessas classificações aqui inclui a avaliação vascular desse paciente. Por que é que ela não inclui? É porque é desimportante a situação vascular do doente? Não, é porque ela é extremamente importante. É tão importante que faz parte da classificação dessa observação. A isquemia aumenta exponencialmente o risco, quando ela existe. Por isso, a dúvida ou ausência de recursos distais não é a banagem para internar o doente imediatamente, mas é uma clara indicação de que esse paciente deve ir para um centro secundário, onde o cirurgião vascular experimentado, ou pelo menos com uma orientação adequada em relação a esse paciente, vai poder decidir se ele consegue resolver o problema dele no nível secundário, com cirurgias até ambulatoriais, ou se ele vai preparar esse doente e internar esse paciente
para fazer, se o paciente não tem lesão nenhuma, a rede primária percebeu que não tem o pulso, eles não sabem quantificar esse delírio, eles vão mandar para o centro secundário para fazer essa quantificação. Então, essa é uma contribuição que o grupo que se reuniu para fazer o manual de atenção ao diabetes acha que é muito importante para a categoria toda, porque com isso nós vamos quantificar e classificar adequadamente esses pacientes. Tá? Pode pensar? É claro que aquilo que parece tão simples, se alguém quiser dizer, pô, é uma classificação simples demais, né? Chega a ser até boba. Se você quiser pegar aquilo que está lá e transformar em grandes fluxogramas, você vai ver que aquilo que está lá está tudo incluído aqui. Você pode classificar o pé de risco no fluxograma mais complexo, pode passar, e pode classificar, pode passar o risco de amputação através de um outro fluxograma muito mais complexo. E se vocês quiserem pegar todas essas classificações aqui, elas estão especificamente naquele quadradinho mágico que realmente traduz tudo isso de uma maneira mais fácil para aquele pessoal da rede primária entenda e da rede secundária entenda. Tá? Vai passar? Basicamente, né, tem que ser bem rápido mesmo, é só isso que eu queria falar. E uma outra coisa que nós devemos sempre lembrar: o cirurgião vascular não tem como evitar isso. Né? Nós temos que, ao receber qualquer doença, ao examinar os pés, você tem que mandar tirar o sapato e a meia. Mas os clínicos, os endocrinologistas, que lidam com diabéticos todos os dias, eles acompanham o diabético durante 15 anos, 20 anos, e nunca examinaram esse pé. Se por acaso esse doente não teve um sintoma muito grave que levasse ao cirurgião vascular, esse paciente, mesmo na rede privada, né, na rede de convênios, esse paciente não é examinado durante muitos anos. Então, lembrar que meios de sapatos, diabético, peça ao seu médico, examine seus pés. Eu orientei todos os seus pacientes dessa maneira, eles vão se dar muito bem. Tá? Pode passar? E tratar bem do diabético, do pé diabético, não é impossível. Tá? Porque uma coisa só é impossível até que alguém duvide e acabe provando ao contrário, como diria uma das pessoas aparentemente mais inteligentes que já viveu no mundo, foi o Albert Einstein. Tá? Muito obrigado, é basicamente isso. O Dr. Júlio Baldomero.